Sempre me disseram que a maternidade transforma uma mulher de maneiras que ela só descobre quando segura seu filho nos braços pela primeira vez. Mas ninguém me avisou sobre a solidão silenciosa de construir uma vida do zero quando tudo ao seu redor desmorona. Quando me separei do Renato, a minha pequena Laura tinha apenas 3 anos. O término não foi amigável, não por falta de tentativa da minha parte, mas porque a família dele sempre enxergou a minha origem humilde como uma mancha que eles precisavam tolerar. Dona Valéria, a avó paterna, era o tipo de pessoa que media o valor das pessoas pelo tamanho do patrimônio e pelas aparências sociais. Para ela, eu era apenas a garota que entrou no caminho do filho de ouro, um engenheiro com futuro promissor. Durante os anos em que estive casada, suportei olhares tortos, comentários maldosos disfarçados de conselhos e uma sensação constante de invasão na minha própria casa. No entanto, quando decidi ir embora, levei comigo apenas as roupas da minha filha e a determinação de que nunca deixaria falta nada a ela. Trabalhei em 2 empregos durante anos. Acordava quando o dia ainda era escuridão total, preparava o café da manhã de Laura, deixava tudo organizado com a minha mãe e corria para o balcão de uma farmácia onde trabalhava até a tarde. À noite, vendia doces e salgados encomendados para festas. Cada centavo era guardado com rigor absoluto para garantir que a Laura tivesse conforto, uma boa escola e momentos felizes. O Renato, por sua vez, cumpria o mínimo estipulado pela justiça para a pensão alimentícia, mas fazia questão de manter um padrão ostentoso nas redes sociais, posando como o pai perfeito e dedicado durante os finais de semana, alternados em que ficava com a menina. Quando Laura se aproximava dos seus 7 anos, o pedido dela era um só, uma festa grande de aniversário. Ela sonhava em reunir os amigos da escola, os primos e todas as pessoas que amava em um lugar aberto com brinquedos e decoração temática. Eu sabia que meu orçamento não cobriria o aluguel de um salão de festas luxuoso, mas prometi a mim mesma que faria de tudo para realizar aquele sonho. Uma foi então que o Renato e a mãe dele, Dona Valéria, sugeriram fazer a celebração na chácara da família. A propriedade era enorme, com jardins bem cuidados, piscina e um espaço impecável para eventos. A princípio, relutei. Sabia o quanto aquele ambiente era hostil para mim, mas, vendo os olhos da Laura brilharem ao imaginar a festa no jardim com brinquedos infláveis, deixei o meu orgulho de lado e aceitei a proposta. Combinamos que dividiríamos os custos de forma justa. Ficou acertado que eu pagaria a alimentação, os doces finos, as lembrancinhas e os brinquedos, enquanto a família dele forneceria o espaço, as bebidas e a estrutura de som. Foram 4 meses de trabalho dobrado. Fiquei noites em claro cortando papéis de seda, colando fitas de cetim, montando caixinhas personalizadas uma por uma, cozinhando centenas de brigadeiros e negociando cada item de decoração para conseguir o melhor preço sem perder a qualidade. Investi quase todo o dinheiro que tinha guardado durante o ano. Comprei tecidos finos para fazer o vestido principal que a Laura usaria na hora do parabéns e dediquei madrugadas inteiras na máquina de costura, cuidando de cada detalhe com pérolas e rendas para que ela se sentisse como uma verdadeira princesa. Cada ponto de costura carregava o meu amor e o meu orgulho por ver a minha filha crescer saudável e feliz. Faltando exatamente 5 dias para o evento, com todas as encomendas pagas, os brinquedos agendados e as lembrancinhas finalizadas e embaladas na minha sala, recebi uma mensagem de áudio da Dona Valéria no celular. O tom da voz dela era gélido, profissional e desprovido de qualquer empatia. Olha, pretendo ser bem direta com você. Como a festa será realizada na minha chácara, um espaço privado da minha família, decidimos que é melhor você não comparecer. O Renato está em um relacionamento sério com a Camila há alguns meses, e ela é uma pessoa muito reservada. A Camila me disse abertamente que não se sentirá à vontade com a sua presença no local, e nós queremos evitar qualquer tipo de clima chato ou mal-estar no aniversário da Laura. As lembrancinhas e os bolos você pode mandar entregar pelo aplicativo de transporte na manhã do evento. A Laura estará muito bem acompanhada por nós. Aquelas palavras soaram como um golpe físico no meu peito. Fiquei sem ar por alguns segundos, olhando para a tela do telefone sem conseguir acreditar no nível de crueldade daquela mulher.
Liguei imediatamente para o Renato, esperando que ele tivesse um pingo de bom senso e maturidade para intervir naquela situação absurda. Mas a resposta dele foi ainda mais dolorosa. Minha mãe tem razão, disse ele, com voz impaciente ao telefone. Você sabe como a Camila é sensível com essas coisas? Ela ajudou a organizar algumas coisas da decoração aqui da chácara e não seria justo deixá-la desconfortável. Você é a mãe, mas precisa entender que agora existe uma nova dinâmica familiar. Não transforme isso em um drama. A Laura nem vai notar a sua ausência com tantas crianças e brinquedos por perto. O chão desapareceu sob os meus pés. Chorando desesperadamente, olhei para as dezenas de caixas de lembrancinhas empilhadas na minha sala, para o bolo cenográfico que eu havia encomendado e para o vestido impecável pendurado no cabide. Eu havia financiado a maior parte daquela festa com o meu suor, com noites sem dormir, abrindo mão de roupas novas e de qualquer lazer pessoal por meses. E agora simplesmente me descartavam como se eu fosse uma estranha, uma mera fornecedora de buffet desprovida de sentimentos. Pensei em ir à delegacia, pensei em cancelar os brinquedos e a entrega dos doces, pensei. Em ir até a porta da chácara e fazer um escândalo para exigir o meu direito de estar ao lado da minha filha naquele dia tão especial. Mas, ao olhar para a foto da Laura na minha mesa de trabalho, entendi que um escândalo só destruiria a memória do dia dela. A minha filha não merecia ver os pais brigando, nem ver a polícia na porta de sua festa de aniversário. Eu precisava de um plano diferente? Algo que me permitisse ver a felicidade dela sem estragar o momento, mas sem aceitar a humilhação passivamente. Foi na quinta-feira, 2 dias antes da festa, que a ideia surgiu. Lembrei-me de que a Laura havia pedido expressamente que a Minnie Mouse estivesse presente na festa para animar as crianças e tirar fotos durante o parabéns, a empresa de animação que eu havia pesquisado. Antes era extremamente cara e, por falta de verba no orçamento inicial, havíamos descartado essa atração. O Renato não sabia disso, pois nunca se importou com a lista de atrações. Caminhei até uma loja de aluguel de fantasias para teatros no centro da cidade. Expliquei a situação para a proprietária da loja, que ficou profundamente sensibilizada com a história. Ela me mostrou uma fantasia profissional de mascote da Minnie Mouse, daquelas estruturadas, com cabeça gigante de espuma, veludo de alta qualidade e luvas brancas acolchoadas. A cabeça cobria completamente o rosto e o pescoço, sem deixar qualquer centímetro de pele à mostra. Nem mesmo a minha voz seria reconhecida se eu não falasse, ou se usasse apenas gestos e mímica de personagem, como é o padrão para esse tipo de mascote. Aluguei a fantasia. Em seguida, enviei uma mensagem para o grupo de organização do evento da família paterna, utilizando uma conta comercial genérica de animação infantil de um amigo meu, informando que uma animação surpresa da Minnie havia sido contratada e paga para fazer uma apresentação especial de 2 horas na chácara, incluindo a hora do parabéns. Eles aceitaram imediatamente, acreditando que era algum brinde de fornecedor ou surpresa da empresa de festas. No dia do aniversário, o sol brilhava forte. Enviei todas as lembrancinhas, o bolo, os doces e os itens de decoração logo cedo pelo transporte combinado. Às 14h, pedi a um amigo que me levasse de carro até a entrada de serviço da chácara. Cheguei vestida com a fantasia completa dentro do veículo. A cabeça da Minnie era quente, pesada e abafada, tornando a respiração difícil sob o calor do início da tarde. Mas nada disso importava. O meu coração batia acelerado contra o peito, uma mistura intensa de ansiedade, dor e amor incondicional. Entrei pela porta dos fundos da chácara, acompanhada pelo meu amigo, que fingia ser o monitor responsável pelo mascote. Ao pisar no gramado principal, vi a cena completa. A decoração impecável que eu havia passado meses planejando estava montada ao redor da piscina. Na mesa principal, o bolo e as lembrancinhas feitas à mão por mim exibiam o nome da minha filha em letras douradas. No centro de tudo, a Laura corria sorridente, vestindo o vestido de princesa que eu havia costurado ponto por ponto até às 3 da manhã de 2 dias atrás. Renato estava ao lado da namorada, Camila, conversando rindo com os convidados enquanto garçons serviam salgados e bebidas. Dona Valéria circulava com postura altiva,
cumprimentando amigos e parentes com orgulho, assumindo os elogios pela beleza da festa. Ninguém olhou para a pessoa dentro do mascote com atenção real. Para eles, eu era apenas mais uma contratação paga para entreter o público, uma presença invisível que prestava um serviço temporário. Quando me aproximei da área dos brinquedos, as crianças gritaram de alegria. A Laura correu na minha direção com os olhos brilhando. Quando ela se jogou nos meus braços, abraçando a cintura da fantasia de pelúcia com toda a força que tinha, precisei segurar as lágrimas que ameaçavam molhar o tecido interno da cabeça de espuma, o cheiro do shampoo de morango que eu havia usado no cabelo dela naquela mesma manhã subiu pelo tecido da fantasia. Ajoelhei-me no gramado e a abracei demoradamente, apertando-a contra o meu peito com um carinho que ultrapassava qualquer barreira de pano ou espuma. Passei 2 horas dançando, fazendo mímicas, brincando de pega-pega e tirando dezenas de fotos com os convidados. Tirei foto com o Renato, que sorriu para a câmera ao meu lado, sem ter a menor noção de que a mulher que ele havia proibido de entrar no evento estava a centímetros de distância. Tirei foto com a dona Valéria, que fez um gesto snob com a mão 4, pedindo para o mascote se posicionar melhor na iluminação. Cada segundo sob aquela estrutura pesada e quente era um exercício de resistência física e emocional, mas ver o sorriso radiante no rosto da Laura fazia cada gota de suor valer a pena. Por volta das 7h, os convidados começaram a se reunir ao redor da mesa principal para cantar o parabéns. Fui conduzida para ficar logo atrás da Laura, ao lado do bolo. As palmas começaram e a voz das dezenas de pessoas ecoou pelo jardim. A Laura cantava com entusiasmo, olhando para as velas acesas. Quando a música terminou e todos aplaudiram, o Renato entregou a espátula para a filha e disse alto para que todos ouvissem no microfone da equipe de som: "Agora, Laura, corte o primeiro pedaço do bolo e dê para a pessoa mais especial da festa, aquela que você mais ama." Dona Valéria se aproximou com um sorriso vitorioso, arrumando o colar de pérolas, claramente esperando ser a escolhida na frente de todos os seus convidados elegantes. Camila também deu um passo à frente, ajustando a postura para parecer uma figura materna receptiva e carinhosa para as fotos. A Laura pegou o pratinho com a primeira fatia generosa do bolo de chocolate. Ela olhou ao redor da mesa, encarou a avó paterna, olhou para o pai e, em seguida, virou-se completamente para trás. Caminhou lentamente na minha direção, ergueu o pratinho com as 2 mãos pequenas e disse com a voz clara, amplificada pelo silêncio curioso que se fez no jardim: "Minha mamãe passou mal hoje e não conseguiu vir, mas eu vou dar o primeiro pedaço do bolo para Minnie, porque ela tem exatamente o mesmo jeito da minha mamãe. O abraço dela é quentinho igual, e ela cheira igual ao meu quarto quando a mamãe me coloca para dormir." Um silêncio absoluto e constrangedor tomou conta de toda a chácara. O sorriso no rosto da dona Valéria congelou instantaneamente. O Renato empalideceu na hora, olhando fixamente para a fantasia, enquanto os convidados se entreolhavam sem saber como reagir àquela declaração tão inocente e devastadora. Naquele momento exato, entendi que o amor entre mãe e filha não precisa de nomes, de convites formais ou de reconhecimento social para existir. Ele é uma frequência invisível que ultrapassa tecidos, disfarces e a crueldade humana. Ajoelhei-me no chão diante da Laura para receber o pratinho. Com as luvas brancas gigantes, toquei o rosto da minha filha delicadamente, encostando a testa da cabeça de 5 espuma na testa dela em um gesto que sempre fazíamos em casa na hora de dormir. Ela sorriu de volta, satisfeita e em paz, sem ter dúvida alguma de que estava segura e amada. Logo após o parabéns, caminhei com calma em direção aos vestiários do fundo da propriedade antes que o evento terminasse. Não esperei que ninguém viesse tirar satisfações ou tentar entender o que havia acontecido. Retirei a fantasia com cuidado, guardei os pertences na mala grande de transporte, vesti minhas roupas normais e saí pela porta lateral da chácara, onde o meu amigo já me aguardava no carro ligado. Quando cheguei em casa naquela noite, a casa estava silenciosa. O silêncio que antes me causaria tristeza agora parecia acolhedor. Tomei um banho demorado, lavando o suor e o cansaço do dia, e sentei-me no sofá da sala.
Sabia que a Laura voltaria para casa no dia seguinte pela manhã, conforme o acordo de custódia do final de semana. Na manhã de domingo, a campainha tocou pontualmente às 10h. Abri a porta e encontrei o Renato em pé no corredor. O rosto dele trazia uma expressão indecifrável, misturando vergonha, irritação e uma profunda incerteza. Ele não encarou os meus olhos diretamente. Laura vinha logo atrás dele, segurando uma pequena mochila com suas roupas. Aqui está a Laura, disse Renato com a voz baixa e sem qualquer traço da arrogância dos dias anteriores. A festa correu bem, Ela falou muito de você durante a noite inteira. Eu sei que falou, respondi calmamente, mantendo a postura ereta e a voz firme. Eu fiz questão de garantir que ela tivesse a melhor festa possível. Ele abriu a boca como se quisesse perguntar algo, como se quisesse confirmar a suspeita de que a pessoa sob aquela fantasia pesada de veludo no calor da tarde era realmente a mulher que ele havia tentado excluir da vida da própria filha. Mas ele não teve coragem. Sabia que admitir isso significaria encarar a pequenez de seus próprios atos e a vergonha de ter sido desmascarado pelo instinto de uma criança de 7 anos diante de toda a sua família. Renato apenas deu um passo para trás, murmurou um tchau seco e se afastou pelo corredor sem olhar para trás. A Laura correu para dentro do apartamento, jogou a mochila no chão e se atirou nos meus braços, exatamente como havia feito na tarde anterior no gramado da chácara. Mamãe, sentiu minha falta? Perguntou ela, me abraçando pelo pescoço. Senti cada segundo, meu amor, respondi, beijando a bochecha dela. Como foi a sua festa? 6, foi linda. O bolo estava uma delícia e eu brinquei muito, mas a melhor parte foi quando a Minnie chegou. Sabe, mamãe, no começo eu fiquei triste porque você não estava lá por causa daquela dor de barriga que a vovó Valéria me falou, mas quando a Minnie me abraçou, eu soube que você estava cuidando de mim de algum jeito. Ela tinha o mesmo cheirinho do seu perfume de alfazema. Sorri em silêncio, acariciando os cabelos da minha filha. Nenhuma provocação da família paterna, nenhum ato de rejeição ou tentativa de apagamento jamais seria capaz de destruir a ponte invisível que construímos entre os nossos corações. As pessoas podem controlar os convites, os espaços físicos e as aparências de uma festa luxuosa, mas nunca conseguirão comprar ou fabricar a conexão genuína que só o amor de verdade consegue plantar. Hoje, anos se passaram desde aquele dia na chácara. A Laura cresceu e se tornou uma jovem forte, determinada e extremamente sensível ao sentimento das outras pessoas. A história da festa de 7 anos virou uma espécie de lenda carinhosa entre nós duas, uma lembrança de que não importa quão difíceis sejam as circunstâncias, sempre haverá um caminho para estar presente na vida de quem amamos. A relação com a família paterna tomou o rumo natural das coisas. Com o passar do tempo, as tentativas de ostentação da dona Valéria perderam efeito e o próprio Renato percebeu que a presença de um pai não se mede pelo dinheiro gasto em um evento, mas pelo compromisso diário com a verdade e com o afeto. Eles nunca mais tentaram me excluir de nenhuma data importante. Guardei aquela fantasia da Minnie por muitos anos em um baú no topo do meu armário, como um símbolo da minha vitória pessoal contra o preconceito e a rejeição. Ela me lembra todos os dias de que a verdadeira força de uma mãe não reside na sua capacidade de evitar o sofrimento, mas na sua habilidade de transformar a dor em um ato inesquecível de amor.